Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Então, muito bom dia para todos vós que estáis aqui na nossa Igreja de Nossa Senhora da Assunção, aqui em Espinhel, Conselho e Arciprestado de Águeda, Diocese de Aveiro, aqui em Portugal Central, no Portugal do Centro. Também uma saudação para aqueles que estão bem longe, a Isabel, que está na Austrália, também a Clélia, que está na França, e outros que estão por aqui. Hoje, por acaso, é um dia em que está pouca gente. Vamos, sobretudo agora, no início da nossa celebração, criar as condições para que esta Eucaristia seja mesmo a coisa mais importante deste dia para nós cristãos. E para que tal aconteça, é preciso que façamos aquilo que habitualmente fazemos, não por rotina, mas que aproveitemos este ensejo para fazer o nosso exame de consciência, olhar para trás, para depois irmos para a frente. E isto implica reconhecer, se calhar, as atitudes menos próprias que tivemos, em termos de palavras, em termos de ações, em termos também de omissões, aquilo que não fizemos e deveríamos ter feito. E por isso, peçamos perdão ao Senhor, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, a minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito,
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus, fonte de todo o bem, ensinai-nos com a vossa inspiração a pensar o que é reto e ajudai-nos com a vossa providência a pô-lo em prática. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. Depois de Adão ter comido da árvore, o Senhor Deus chamou e disse-lhe: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi o rumor dos vossos passos no jardim e, como estava nu, tive medo e escondi-me. Disse-lhe Deus: Quem te deu a conhecer que estavas nu? Terias tu comido dessa árvore da qual te proibira comerem? Adão respondeu: A mulher que me destes por companheira deu-me do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou à mulher: Que fizeste? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Disse então o Senhor Deus à serpente: Por teres feito semelhante coisa, maldita sejas entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Hás de rastejar e comer do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela há de atingir-te na cabeça e tu atingirás no calcanhar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Junto do Senhor a misericórdia, junto do Senhor a abundância da redenção. Junto do Senhor a misericórdia, junto do Senhor a abundância da redenção. Do profundo abismo chamo por vós, Senhor. Senhor, escutai a minha voz, estejam os vossos ouvidos atentos à voz da minha súplica. Juntos do Senhor a misericórdia, junto do Senhor a abundância da redenção. Se tiverdes em conta as nossas faltas, Senhor, quem poderá salvar-se? Mas em vós está o perdão, para vos servirmos
adoramos com reverência. Juntos do Senhor, eu confio no Senhor, a minha alma espera na sua palavra, a minha alma espera pelo Senhor, mais do que as sentinelas pela aurora. junto do Senhor, a misericórdia. Junto do Senhor, a abundância da redenção. Porque no Senhor está a misericórdia, e com Ele abundante redenção. Ele há de libertar Israel de todas as suas faltas. Junto do Senhor a misericórdia, junto do Senhor a abundância da redenção. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, diz a Escritura, acreditei, por isso falei. Com este mesmo espírito de fé, também nós acreditamos e por isso falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos há de ressuscitar com Jesus e nos levará convosco para junto dele. Tudo isto é por vossa causa, para que uma graça mais abundante multiplique as ações de graças de um maior número de cristãos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Ainda em que nós, o homem exterior, se vá arruinando, o homem interior vai se renovando de dia para dia. Porque a ligeira aflição do momento prepara-nos para além de toda e qualquer medida, um peso eterno de glória. Não olhamos para as coisas visíveis, olhamos para as invisíveis. As coisas visíveis são passageiras, ao passo que as invisíveis são eternas. Bem sabemos que, se esta tenda, que é a nossa morada terrestre, for desfeita, recebemos nos céus uma habitação eterna, que é a obra de Deus e não é feita pela mão dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sim, sim. Quero.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus chegou a casa com os seus discípulos e de novo acorreu tanta gente de modo que nem sequer podiam comer. Ao saberem disto, os parentes de Jesus puseram-se a caminho para o deter, pois diziam: está fora de si. Os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: está possesso de Belzebu. E ainda: é pelo chefe dos demónios que ele expulsa os demónios. Mas Jesus chamou-os e começou a falar-lhes em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode aguentar-se. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, essa casa não pode aguentar-se. Portanto, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não pode subsistir, está perdido. Ninguém pode entrar em casa de um homem forte e roubar-lhe os bens, sem primeiro o amarrar. Só então poderá saquear a casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e blasfémias que tiverem preferido, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. Será réu do pecado eterno. Referia-se aos que diziam: está possesso de um espírito impuro. Entretanto, chegaram sua mãe e seus irmãos, que, ficando fora, mandaram-nos chamar. A multidão estava sentada em volta dele, quando lhe disseram: a tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Mas Jesus respondeu-lhes: quem é minha mãe e meus irmãos? Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, mais uma vez, muito bom dia para todos. Também uma saudação, obviamente, para aqueles que estão na nossa companhia, alguns dos quais já é de noite que nos estão a ver, nomeadamente na Austrália. Uma saudação muito especial para a Isabel, que é destas zonas e que está lá já há muitos anos. Também uma palavra para aqueles que estão na Europa, particularmente, eu não estou a falar só de nós, mas sobretudo na França, e para aqueles que estão também nos concelhos de Vagos, de Ilhavo. Estava aqui a passar, e também para as minhas irmãs, já agora, também estão eles acompanham muitas vezes a nossa Eucaristia. É assim, esta palavra de Deus de hoje, sinceramente tenho alguma dificuldade, não é vergonha de estar a dizer isto, tenho alguma dificuldade porque as leituras são muito, como é que eu hei de explicar, são muito densas, têm muitas coisas, e se uma pessoa fosse a dizer tudo aquilo que é importante e que nós tivemos ocasião de escutar nas leituras de hoje, eu deixar que eu passe o exagero, mas é só para fazer entender aquilo que eu quero dizer, nunca mais sairíamos daqui. Porque era necessário e é necessário explicar muitas coisas que nós ouvimos, que não se podem levar à letra, que o autor, o escritor, o catequista, como eu gosto de dizer, porque uma coisa é o jornalista, e o jornalista conta aquilo que viu. Às 9h20... Às 9h20 aconteceu em Espinhel, quando estava a decorrer a Eucaristia. Pronto, isto é um facto.
Está-se a narrar o que aconteceu. Outra coisa bem diferente é aquilo que nós tivemos aqui ocasião de escutarem. O escritor não está a dizer, até porque ele não estava lá para ver, não está a dizer que Deus criou o mundo e então ele estava lá a escrever aquilo que aconteceu. Não pode. Portanto, isto é uma catequese. Esta coisa do Adão e porque é que o homem se chama Adão. Sabem que a palavra, eu já disse aqui isto umas poucas vezes, desculpem, mas é sempre bom, nem que seja só para um ouvir isto pela primeira vez. A palavra, eu chamo-me Júlio, aqui deu-se o nome ao primeiro homem de Adão por uma razão muito simples, porque Adam é aquele que veio do Adama. Adama, em hebraico, quer dizer barro. Portanto, o Adão é aquele que foi tirado do Adama e por isso é que se chama Adão. E este é engraçado, e isto é muito curioso, porque agora as traduções da Bíblia, sabem que a Bíblia foi escrita, ora digam lá a ver se vocês ainda se lembram. Uau! Vou já pedir ao bispo a admissão. Hebraico, que era a língua que era hebraico, é a língua dos judeus. Muito bem, ó Jorge. O aramaico, que era a língua que Jesus falava. Grego e chega. Grego, aramaico e hebraico. Muito bem. Ora, depois é que foi traduzida para latim e depois do latim é que foi traduzida para todas as línguas. Ora, no meio destas traduções todas, às vezes ficamos com uma ideia, e então, isto para vos dizer o quê? Para vos dizer que, de facto, naquela altura, as pessoas trabalhavam na terra, trabalhavam no barro, no Adama. O que é que o escritor, o que é que o catequista se lembrou de fazer? Ora bem, já que o trabalho de todos é no barro, eu vou dizer que Deus fez também, as casas eram de barro, os campos, tudo, quer dizer, e portanto o escritor, ao colocar Deus a fazer o homem com barro, o que é que ele quer dizer? Quer dizer que o homem foi criado com barro? Não! Quer dizer apenas que Deus é criador. E já que naquela altura usava-se o barro, ele criou o homem com barro. Se fosse hoje, se calhar aparecia Deus com um computador a fazer as coisas. Portanto, nós temos que entender isto nesta perspectiva. Porque se não for assim, há aqui coisas... Alguma vez as serpentes falam? Alguma vez falaram? Claro que não falaram, nem falam. E o escritor sabe muito bem que elas não falam. No entanto, ao escrever isto deste jeito tão simples, ele estava a escrever para pessoas simples, para agricultores, que trabalhavam na terra, no barro, e, portanto, ao escrever isto desta maneira simples, o que ele quer dizer não é como é que as coisas foram feitas, mas porque é que foram feitas. Porque Deus é criador. Então, como é que Deus criou o homem? Perguntem à ciência. A ciência é que tem que explicar como é que foi. Se o homem apareceu por evolução, se foi um casal ali e depois um outro acolá, se foram vários casais ao mesmo tempo, se foi só um, ainda hoje há dúvidas. Acerca disso, a própria ciência ainda hoje tem dúvidas. E aqui a Bíblia diz, e Deus disse, apareça, e apareceu. As coisas não foram assim. E, de facto, então o autor está a mentir? Não, simplesmente naquela altura era assim que as pessoas pensavam. É por isso que é um disparate de todo tamanho estarmos a criticar coisas do passado só porque não são igual ao presente. Coisas de antigamente só porque no presente não se fazem. E, de facto, temos que perceber que em cada tempo as pessoas reagem de uma forma diferente. E, portanto, o escritor escreve não é para nós, ele escreve para as pessoas do seu tempo. Tenta explicar para as pessoas do seu tempo, com linguagem que só as pessoas do seu tempo é que entendiam. E, portanto, não está a mentir, está simplesmente a explicar, a ensinar as pessoas que de outra maneira teriam mais dificuldade. Isto a propósito de dizer, onde é que tu estás e não sei mais quantos. Eu digo isto muitas vezes. O Adão nunca existiu. O Adão existe em cada um de nós.
Por isso esta pergunta não é só para o Adão, nem para a Eva, nem para a serpente. É para nós. É para nós que somos às vezes como a serpente, traiçoeiros. É para nós que somos muitas vezes como a Eva, que incitamos, anda lá, come, anda lá, não sejas tolo. É para nós que somos homens que também caímos na esparrela. É isto que a Bíblia fala. E esta palavra, esta pergunta que Deus faz ontem, para as pessoas de ontem, é a mesma pergunta que Ele nos faz para as pessoas de hoje, que somos nós, para os homens e para as mulheres de hoje. Onde estás? É a pergunta que Ele faz. Onde é que tu estás? Onde é que tu te meteste? Porquê é que foges? Porquê é que tens vergonha? O que é que tu fizeste? E estas perguntas são nossas, são para nós hoje. Nós que somos barro, nós... Porque esta história, Senhor, não foi tal, eu não tive culpa, foi a mulher... Como é que isto se chama? É o jogo do empurra. O que é que a gente faz hoje? O que é que as pessoas não responsáveis, e às vezes somos nós, o que é que elas fazem hoje? É também o jogo do empurra. Eu fiz isto, mas e tal... Porque ele também, é o jogo do empurra, é o jogo da justificação. Eu fiz, mas ele também fez, eu fiz isto por causa dele, é o jogo do empurra. E é por isso que nós na confissão, quando rezamos a confissão, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós irmãos, que pequei muitas vezes por minha culpa, e batemos no peito. Não é culpa do empurra, é minha. Eu é que fui o culpado, é que eu quis fazer isto e não consegui. É por minha culpa, minha tão grande culpa. E é de facto importante que nesta... E depois também, repare, é por isso que eu digo, eu disse nunca mais saía daqui, peço desculpa, tenho que começar a olhar para o relógio. A história da serpente. A serpente, naquela altura, entre os cananeus, era uma deusa. Havia peregrinações ao santuário da serpente, aos cananeus, que adoravam a serpente. O autor sagrado, o catequista, ao colocar aqui a serpente para representar o diabo, para representar o demónio, para representar as tentações, no fundo é de propósito, é para dizer assim, olhem, aqueles que vão adorar a serpente não o devem fazer. Porquê? Porque a serpente é traiçoeira. Porque a serpente rasteja. Ela só sabe rastejar, só sabe andar pela terra. E de uma cajadada, como nós costumamos dizer, matou-se logo 2 coelhos. Diz-se, o autor acabou por dizer que não se devia adorar a serpente como uma deusa, e em segundo lugar que devíamos ter cuidado, porque as tentações surgem de onde menos se esperam. Isto não é preciso que a serpente nos diga. A gente sabe muito bem pela nossa vida. De onde menos se espera, zás, caímos como aos outros. De onde menos contamos, é das pessoas às vezes mais insuspeitas que surgem as piores coisas. E portanto a palavra de Deus hoje aparece-nos precisamente a dizer que o nosso Deus é um Deus que respeita a nossa liberdade. E por isso ele podia dizer assim, Adão, então tu fizeste isto, anda cá que já te vou mais baixo, já para o inferno. Não. Mesmo sendo num discurso muito simples e muito popular, o nosso Deus é alguém que nos respeita. Onde é que tu estás? Porquê é que tu fizeste isso? Não faças isso. Isso não te leva à vida. Isso que tu pensas, porque reparem, Deus faz o mundo todo perfeitinho, põe o homem no jardim, tudo isto é vosso. Podem fazer tudo aquilo que vos apetecer. Não podem, apenas uma coisita. Não toquem naquela árvore. Até aí não é que foi mesmo naquela árvore que eles tocaram? E porquê? Porque é a grande tentação de nós querermos ser deuses. Então porquê é que não hei de tocar? Estou com algum problema em tocar. Eu é que sei o que é que hei de tocar e o que é que não hei de tocar. E tal, e pronto. E depois de se tocarem, é assim. Somos todos iguaizinhos. Está aqui alguém que é diferente? Somos todos assim. Temos que aprender a lição. E a lição é que o nosso Deus respeita a nossa liberdade. Sabem, quando alguém gosta muito de alguma pessoa, é aquele que é capaz de respeitar a liberdade dessa pessoa.
Eu posso até, porque gosto muito de A e de B e de C, porque gosto muito daquele fulano, ou daquela rapariga, ou daquela fulana, e não sei o quê, mas gosto à minha maneira. Eu gosto se ele fizer isto, se ele fizer aquilo, se ele fizer aquilo, se ele fizer mais aquilo outro, se ele fizer... Não. Quem gosta, respeita a liberdade da pessoa que gosta. Ela não te retribui. Opa! Quem gosta é assim. Querias que ela mostrasse que gostava sem gostar? É a liberdade dela, é esta. Respeita-la. Se gostas dela, tens que a respeitar. Agora imaginem aquilo que a gente vê em termos da violência doméstica. Porque a pessoa não faz, porque a pessoa não quer, porque a pessoa és minha, porque és meu e tal, e não sei o quê. E é isto. O nosso Deus não é assim. É um Deus que nos respeita, que sabe como nós somos e que espera. É um Deus paciente, que espera, volta a esperar, volta a propor. Olha que talvez por aqui, mas tu é que sabes. Deus não impõe, propõe. Deus não... já perceberam a ideia? E já passa da hora. Que o Senhor Jesus... hoje, aqui e agora. E já nem cheguei ao Evangelho, estou a entender porque é que eu disse que isto era... Porque há aqui coisas que precisariam de muitas missas para serem explicadas. Querem ver esta? É só para vos aguçar o apetite. Onde é que está? Tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e blasfémias que tiverem proferido, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. Será réu do pecado eterno. Que pecado tão esquisito. Quem pecar contra o Espírito Santo nunca terá. E a gente, eu já estou a ver o que é que algum de vós está a pensar. Então, mas qual é esse pecado? Porque se calhar eu até estou a fazer isso sem saber. Pecar contra o Espírito Santo, é mais estas coisinhas para acabar. Pecar contra o Espírito Santo vem a ser rejeitar que Deus é todo-poderoso. Significa rejeitar que o Espírito de Deus, que o Senhor nos envia, que é precisamente aquele que nos vem restaurar, aquele que nos vem dar sentido à nossa vida. E eu dizer, eu não quero, eu não preciso, é a mesma coisa que dizer assim, eu não quero que o Senhor me perdoe. E, portanto, se não quero que o Senhor me perdoe, eu não aceito o perdão. Se não aceito o perdão, eu estou contra o Espírito Santo. Estou, portanto, a fazer exatamente aquilo que Ele não quer. E, por isso, nós somos responsáveis também, desde que saibamos aquilo que rejeitamos. Não sei se sabem, pecado, isto é conversa com mais cerejas, mas estamos no tempo delas, não sei se estás a ver. Mas se foram aquelas que vocês já comeram como eu, todas ensaibidas, é uma coisa, bem, não é melhor ir falar das coisas. E, já o que é que eu ia dizer? Olha, já me esqueci. Se calhar é o Espírito Santo a dizer, cala-te, Júlio, que já é tempo. Vamos pedir ao Senhor, e agora já não me lembro, não me faz mal. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a tentar estar em sintonia com o seu projeto. Já estava a dizer. Só é pecado aquilo que a gente faz sabendo que é pecado. Porque se eu não souber aquilo que é pecado, mesmo eu fazendo, não é pecado e posso comungar. O que é o pecado? É eu sabendo, faço. Então toma. Isto significa pecado. É feito premeditadamente. Eu sei e mesmo sabendo que é pecado, eu faço. É um pecado. Agora, isto não sabia que era pecado. Claro, com certeza que não é pecado, porque pecado é só aquilo que se faz de propósito. Pronto, agora sim, já estou mais descansado, porque de facto acabei por me lembrar. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a tentar perceber o que é que Ele quer de nós e para nós e através de nós para os outros, para que possamos estar na sua sintonia, neste jardim que Ele plantou e que nós devemos cuidar.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação. Também por nós foi crucificado. Ser dia conforme as Escrituras. Louvado vir em sua glória. O Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos que Santa Católica e Apostólica, o seu batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. E vamos apresentar ao Senhor as nossas intenções para que, de facto, Ele nos dê aquilo que for melhor para nós, mesmo que às vezes pensemos que é o pior. E a cada intenção nós vamos responder: lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Para que o nosso bispo e os nossos presbíteros e diáconos sejam servidores fiéis do Evangelho de Cristo, dos seus sacramentos e da sua caridade, oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Para que os cristãos de todas as igrejas e comunidades testemunhem a sua fé na ressurreição e peçam uns para os outros a graça da salvação, oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Para que os órfãos, as viúvas e os abandonados sintam a presença de Jesus Cristo perto de si e a Ele se entreguem de todo o coração, oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Para que todos os batizados da nossa paróquia reconheçam o Senhor que visita o seu povo e está no meio de nós, reunidos em assembleia, oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Para que Deus dê a bem-aventurança eterna aos nossos familiares e amigos que partiram deste mundo e enxugue as lágrimas de todos os que o choram, oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. E por aqueles também que estão na nossa companhia, uns perto, desde Fermentelos, Randão, Albergaria, Vagos, mas também aos que se encontram mais longe, nomeadamente na França, como é o caso da Clélia, que é a nossa conterrânea de Casal de Álvaro, também para o Horácio, que está na Suíça Central, também para a Diolinda Rezende, que está na Alemanha, para a Dulce Casimiro, que está em Albufeira, e para outros, da Luísa, que está em Águeda, e todos aqueles que estão na nossa companhia, que já fiz referência, a Rosa Irene, também lá da zona de Vagos, penso eu, e também todos, e na Austrália, como é o caso da Isabel Tavares, para que de facto entendam que este projeto de Deus é um projeto de felicidade e que este nosso Deus não impõe, mas que é um Deus que propõe e que a decisão é nossa e que somos convidados a agir em conformidade com o projeto de Deus e não de acordo com aquilo que é aquilo que pensamos ser o melhor. Oremos ao Senhor. Queria também lembrar ao Senhor 3 intenções que hoje iremos recordar na nossa celebração, como é o caso do José António Coelho Marinho, também a Helena Henriques Martins, marido e filho,
e também a Palmeira de Jesus, marido e filhos, e também por todos os nossos que o Senhor também já chamou. Oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a nossa oração e dai-nos a graça de ser firmes na fé, para que o testemunho da nossa vida leve outros homens e mulheres a reconhecer-vos como único Deus verdadeiro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Já se avariou. Desta água e deste vinho, sejamos participantes da divindade de Cristo que se dignou assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira, do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em vinho de salvação. Bendito seja Deus para sempre. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, com bondade para os dons que apresentamos ao vosso altar e fazei que esta oblação vos seja agradável e aumente em nós a caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria, com a sua morte na cruz livrou-nos da morte eterna, com a sua ressurreição deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, dizemos, cantando, numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com a Igreja,
ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e para todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos, Senhor, desta igreja que está aqui reunida na casa da igreja de Nossa Senhora da Assunção, em Espinhel, de toda a igreja espalhada pelo mundo inteiro, com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António, todo o clero, todos os missionários, religiosos, religiosas, consagrados, benfeitores, todos os voluntários, todos os que fazem o bem sem olhar a quem. Lembrai-vos também daqueles que há pouco fiz referência e que são lembrados nesta celebração, o José António Coelho Marinho, também a Helena Henriques Martins, marido e filho, e Palmira de Jesus, marido e filhos. E todos os outros que não são lembrados pelo nome, mas também nós sabemos bem quem são. Acolhei-os, Senhor, a todos eles também, na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, após Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que por vontade do Pai, com o poder do Espírito Santo, deste vida ao mundo, pela vossa morte, livrai-nos de todos os pecados e todo o mal. Por este vosso santíssimo corpo e sangue, conservai-me sempre fiel aos vossos mandamentos e não permitais que eu me separe de vós. Felizes somos nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Pelos lábios.
Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a ação santificadora deste sacramento nos liberte das más inclinações e nos conduza a uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Sentai-vos um bocadito, por favor. Ora bem, começo por vos dizer que aquele trabalho que nós estávamos um bocadinho receosos na questão dos azulejos já está arrumado, já está. Durante a semana andou aqui de facto alguém que não só recolocou os azulejos, que tiveram de ser tirados e recolocados, alguns deles. De facto, além dos azulejos que se mostravam todos enfolados, demos conta que havia autênticos buracos, um ou dois buracos na parede, portanto a água certamente foi caindo e realmente estava pior do que o que imaginávamos. Mas está resolvido para já, temos para mais alguns anos, esperamos nós. Depois aproveitámos a presença aqui dessa pessoa que nós ajustamos para como é que eu ia dizer, para picar em alguns sítios. Realmente esta nossa igreja tem muita tinha, e portanto é muita umidade, as paredes estavam muito mascarradas, passa a expressão, e portanto agora penso que já se andou a retocar, a pintar nesses sítios, portanto agora já está de facto a nossa igreja mais digna. Falta agora a parte mais complicada, da parte do telhado, que, como eu vos disse, vamos esperar que em agosto também esse problema fique resolvido. Quero também, desde já, agradecer às pessoas que vão partilhando e vão dando uma ajuda monetária. Nós, como vós sabeis, fizemos chegar à casa das pessoas uma carta minha, onde de facto lhe pedíamos precisamente ajuda e dávamos conta da situação, e portanto, ouçam, eu quase que me atrevo a dizer, não esperem, se eventualmente ficaste de esperar que alguém passasse por vossa casa, por isso é que há um envelopezinho que vós podeis colocar o vosso nome, até para facilitar a vida àqueles que de facto da fabriqueira e alguns amigos que nós pedimos que nos ajudassem neste trabalho. Portanto, se puderem, podem de facto fazê-lo de muitos modos, e um deles é também através do IBAN ou do NIB, se quiserem. Alguns já o fizeram deste jeito e, portanto, como digo, o que interessa, não interessa a forma como se participa, interessa é de facto que cada um dê o que acha que deve dar e aquilo que pode dar dentro do espírito de generosidade para esta obra que não é de ninguém, é de todos. E, portanto, como não é de ninguém, é da Igreja, mas a Igreja é o povo de Deus, e o povo de Deus, portanto, somos nós. E, portanto, como digo, peço a vossa colaboração, até porque, como digo, como devem imaginar, e cada um fala por si, tivemos, de facto, em termos de receitas, uma grande quebra, porque, pronto, no fim da missa as pessoas vão-se embora, não se lembram daquilo que antes iam ao pé dos bancos para as pessoas poderem dar, e portanto, não esqueçam também, por favor, porque parecendo que não, moeda aqui, moeda ali, sempre dá, digamos, para aquelas despesas que estão sempre a acontecer, como vós sabeis, porque tendes casa, nomeadamente eletricidades, água, essa coisa toda, IMIs e por aí fora. E, portanto, nós, Igreja, também temos que pagar essas coisas, e a Igreja é de todos nós. Quero dizer-vos que esta semana nós vamos, eu na segunda-feira, amanhã, estarei aqui às 18h30 para confessar pela primeira vez
as crianças do primeiro grupo de catequese que já andam em catequese há 4 anos. Com esta pandemia não se fez a comunhão no ano passado e, portanto, é mais um ano que se coloca em cima e, portanto, os do 4º ano vão fazer agora a comunhão no próximo domingo. E por isso vou confessá-los pela primeira vez na segunda-feira. Os pais que tenham filhos nesta situação, não se esqueçam que devem trazer as crianças à hora marcada, até para fazer uma celebração conjunta, e é muito aborrecido, para não dizer outras coisas, que quando todos já estão no fim, depois aparece de facto uma criança que não ficou privada. Portanto, às 18h30 agradeço que quem tem filhos nesta situação que os advirta para que estejam de facto a horas para esta confissão, e depois, à medida que as crianças vão sendo confessadas, vai estar uma catequista na casa paroquial a ceder o hábito mais ajustado à altura da criança. Isto, portanto, segunda-feira, 18h30. Depois, na quinta-feira, é uma coisa muito boa, que é feriado. É daqueles feriados que eu gosto mais. Por motivos óbvios. E, portanto, não me toque a campainha, por favor, muito cedo. Obviamente, não é? Porque é mesmo assim. Porque nos outros, olhem, lá tenho que ir para o batente, como se costuma dizer. E, portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que é a quinta-feira, é feriado, não precisas que eu diga, que já o sabeis. Sexta-feira, nós, os padres da Diocese de Aveiro, vamos estar reunidos na Catedral, porque é o dia do Sagrado Coração de Jesus. E, por ser o dia do Sagrado Coração de Jesus, nós, os padres, vamos estar lá todos na Sé Catedral, que está reservada só para os padres, até porque depois também, com as distâncias dos colegas, também não sobram muitos lugares, e vai ser lá celebrada a Eucaristia, é provável até que seja transmitida pela internet, às 10 horas, e depois vamos para o seminário, às 11h30, para uma reunião de trabalho com o nosso bispo, acerca de problemas, que nos dizem respeito, e depois também, portanto, para dizer, depois também o quê? Depois também, nada, é isto. Depois, no sábado, é as Eucaristias habituais, mas com alguma diferença. Às 5 horas tenho a Eucaristia em Trabassou, com os da catequese. Às 6h15 temos a Eucaristia aqui, com a festa da profissão de fé. E às 19h45, eu adiantei um quarto de hora para chegar lá com algum tempo, a paradela, para a Eucaristia. No domingo, de hoje a 8 dias, vamos ter missa em horas diferentes, porque é o dia da comunhão de 15 crianças, estas tais 15 crianças que já andam em catequese há 4 anos. E por isso, às 9 horas da manhã, eu estarei junto à capela de Santo António, em Ós de Ribeira, e vai ser junto à capela de Santo António, porque é o dia de Santo António, o dia 13 de junho. Nesse dia, portanto, celebrarei a Eucaristia em Ós da Ribeira, junto à capela de Santo António. É uma capelinha e um santo que as pessoas de Ós da Ribeira têm muita estima. E depois virei para cá e às 10h15 teremos a festa da primeira comunhão destas 15 crianças lá fora. E, portanto, depois, por causa disso mesmo, é certo que não há procissão nem há essas coisas, mas mesmo assim a gente já sabe que se calhar vai de certeza demorar mais que 1 hora, e por isso, para que eu não chegue muito tarde, uma vez que a Eucaristia em Trabassou já é tarde, é às 11h30, assim fica a Eucaristia no próximo domingo em Trabassou, não para as 11h30, mas para as 6 horas da tarde. 6 horas da tarde, para que possa, de facto, estar aqui com algum tempo. Eu sei que vocês queriam mais aviso, tenham paciência. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. É verdade, eu não queria esquecer e queria agradecer. Estas coisas não são para agradecer, mas alguns elementos da Comissão Fabriqueira, e não só, estou a falar de Manuel Armando, que tem andado aqui de facto de volta destas coisas e de volta da limpeza até às tantas, para que a Igreja estivesse minimamente apresentada para vos receber como vocês merecem. Portanto, um obrigado público a quem de direito.